No dia 24 de maio de 2022, a vida privada da atriz Clara Castanho foi exposta pelo jornalista Matheus Baldi por meio do Instagram. Na publicação, Matheus alegava que a artista teria dado à luz a uma criança. Algumas horas depois, a pedido da atriz de 22 anos, o post foi apagado. A privacidade das ditas figuras públicas, por vezes, é extrapolada em prol do interesse público. No caso Clara Castanho, entende-se que foi violada a privacidade e o sigilo por direito da atriz em função do interesse do público, explorando a violência pela qual ela passou em função de cliques e visualizações. Para Max Weber, a ética, termo que deriva do grego ethos, modo de ser ou caráter, possui variações de um século para o outro, por conta de indagações divergentes e fenômenos culturais de cada época. Ou seja, esse conceito apresenta um significado e valor universal para cada momento da sociedade. Segundo Rogério Cristofoletti, a ética é crucial nos meios de comunicação, por estes serem atualmente os responsáveis por manter na memória da sociedade imagens e notícias de grande impacto. De acordo com o autor, a realidade é informada às pessoas por meio dos veículos de comunicação, e por isso, a ética não é apenas um acessório. A era da comunicação digital realizada por intermédio das redes sociais se tornou um novo lugar para a violência contra a mulher. Vídeos ou textos postados, mesmo que sem grandes pretensões, atingem milhares de pessoas com uma velocidade nunca vista antes. Quem foram os jornalistas que divulgaram erroneamente o caso? E quais os impactos da fofoca e do linchamento virtual na vida pessoal da atriz? Entenda sobre o caso Clara Castanho, uma amostra do sensacionalismo digital. No dia 24 de maio de 2022, o jornalista Matheus Baldi publicou em seu Instagram que a atriz Clara Castanho teria dado à luz a uma criança. Algumas horas depois, a pedido da atriz, o post foi apagado. Quase um mês depois, no dia 23 de junho, o caso tomou proporções ainda maiores, após a apresentadora Antônia Fontinelli ter feito ataques à atriz. Sem citar nomes e com comentários agressivos, a apresentadora contou que uma atriz de 21 anos, até a data da publicação, teria engravidado e doado a criança. Depois de diversas acusações e ataques de haters, a atriz publicou uma carta aberta em suas redes sociais sobre o ocorrido. Na publicação, Clara relatou ter sido vítima de violência sexual e culminou numa gravidez que foi descoberta próxima do fim da gestação. Além disso, ela teria realizado todos os cuidados recomendados em uma situação como essa. Na carta aberta, ela contou que a violência ocorreu quando estava longe de sua família e amigos. Por isso, optou por não fazer um boletim de ocorrência, na esperança de que, se fingisse que nada aconteceu, aquilo se apagaria de sua memória. Para frear os comentários nas redes sociais, ao revelar o ocorrido publicamente, teve que relembrar o episódio, e isso trouxe uma sensação devastadora. O médico não teve nenhuma empatia por mim. Eu não era uma mulher que estava grávida por vontade e desejo. Eu tinha sofrido uma violência. E mesmo assim, esse profissional me obrigou a ouvir o coração da criança. Disse que 50% do DNA eram meus e que eu seria obrigada a amá-lo. Essa foi uma das séries de violências que aconteceram comigo, disse Clara Castanho em sua carta. Após ficar ciente da gravidez, a jovem atriz afirma na carta que procurou uma advogada para entender como seria o processo de adoção da criança. Depois de passar por todos os trâmites da lei e das etapas obrigatórias, com o direito ao sigilo da gestante e da criança segundo a Lei 13.509 de 2017. Porém, no dia que o bebê nasceu, a atriz relata que ainda no pós-parto e anestesiada, uma enfermeira abordou e ameaçou contar seu caso para a mídia. Quando chegou ao quarto, a atriz lembra que já tinha uma mensagem no celular de um colunista, este que viria a ser Léo Dias, com todas as informações do seu caso, menos o estupro. Ela também revelou que outro jornalista entrou em contato com ela, Matheus Baldi, dias após o parto, e ambos haviam se comprometido a não publicar nada depois dos pedidos da artista. Mas, como se sabe, isso não aconteceu. Em 24 de maio, Matheus Baldi publicou no Instagram, por meio de uma nota, uma especulação sobre a possível gravidez de Clara Castanho. Na publicação, Matheus dizia que os fãs da artista começaram a suspeitar que a jovem estaria grávida, por conta de uma publicação de fotos que pareciam que a atriz teria ganhado alguns quilinhos a mais. Horas depois, a pedido da assessora e da própria atriz, o post foi apagado. Porém, a propagação da notícia na internet tomou grandes proporções, gerando as especulações. No dia 16 de junho, numa entrevista dada ao programa De Noite do SBT,
comandado por Danilo Gentili, Léo Dias contou. Então, não precisa contar. Eu vivi um dilema recentemente. Recente? Muito recente. É uma boa informação. Esse mês. Era uma informação que, se der, depois eu posso contar. Mas é coisa inacreditável. A casa cai. É coisa da sociedade se questionar muitas vezes. Mas envolve uma atriz, envolve... Entendi. Não precisa falar. É muito pesado. O jornalista começou antes de ser interrompido por Gentili, que disse: Não precisa falar, não. Não precisa tá falar, bom. não. Precisa! A não ser que tenha... É muito denso. Por cima, é muito denso. Por cima. Muito por cima. O karma vai ser grande. Mas o entrevistador insiste no assunto, questionando se aquilo envolvia alguém que estava enganando a todos. Além disso, Léo Dias concorda com Gentili, que diz: Você está me dizendo que tem uma pessoa pública que... Não, eu não vou ficar tranquilo. Você falou que é uma atriz. Você está dizendo que tem uma atriz que vende uma imagem que todo mundo acha que é santinha. Boa, gostei que disso. todo mundo acha que, olha, que Mas exemplo, ele tem uma história de trama bem. de... Mas por trás, se Inacreditável. você ficar sabendo, você vai perder a fé. Mas a conta vai chegar. A atriz e influenciadora Antônia Fontinelli, que por meio de transmissão ao vivo, falou sobre o assunto pela primeira vez no dia 23 de junho de 2022. Live que viralizou nas redes sociais e incentivou o ódio e especulações sobre Clara. Essa menina de 21 anos engravidou, escondeu a gravidez, inclusive trabalhou durante a gravidez, pariu o filho dela e, segundo as informações que ele tem, pediu que o hospital apagasse a entrada dela no hospital e pediu que nem queria ver o filho, mandou dar o filho. Tira, quero nem ver. Prestem atenção nessa história. Prestem atenção nessa história. Léo Dias ligou para ela e falou para ela: olha, me explica isso, eu vou dar essa notícia. E ela chorou, disse que se mataria se a notícia vazasse e que isso aí aconteceu porque foi vítima de um estupro. Ou seja, apesar de ter sido informada por Léo Dias sobre o abuso sofrido pela jovem, Antônia Fontinelli optou por fazer a transmissão, alegando estar preocupada apenas com a criança, que havia sido dada a doação. Após as retratações dos envolvidos na errônea divulgação, Matheus Baldi aproveitou seu espaço no programa Fofocalizando, do qual foi demitido após toda a polêmica, para se desculpar com a atriz e relatar seu lado da história por meio de uma nota. Dizendo que uma fonte segura afirmou que uma atriz global, termo utilizado para falar de artistas da Rede Globo, estaria grávida, porém 6 dias depois, recebeu provas do fato e entrou em contato com Clara por e-mail e mensagem no Instagram. O jornalista também afirmou que não deveria estar sendo condenado por este fato, já que depois de apagar a nota, a assessora lhe agradeceu por mensagem. Em sua carta, Clara diz: vocês não têm noção da dor que eu sinto. Tudo que eu fiz foi pensando em resguardar a vida e o futuro da criança. Cada passo está documentado e de acordo com a lei. A criança merece ser criada por uma família amorosa, devidamente habilitada à adoção e que não tenha as lembranças de um fato tão traumático. E finalizou frisando a violência que sofreu em dose dupla. Como mulher, eu fui violentada primeiramente por um homem e agora sou reiteradamente violentada por tantas pessoas que me julgam. O jornalismo contemporâneo é marcado pela instantaneidade, a lucratividade e a busca por audiência. Nesse contexto, a informação se mistura ao entretenimento, criando um formato híbrido conhecido como infotenimento, que visa não apenas informar, mas também atrair a audiência por meio do apelo emocional e do prazer. Um dos segmentos que mais se beneficia desse formato é a chamada imprensa cor-de-rosa, focada no cotidiano de celebridades e figuras públicas. De acordo com o Observatório da Imprensa, essa vertente une características do sensacionalismo da imprensa amarela e da manipulação da imprensa marrom, resultando em um produto noticioso mais leve, plastificado e voltado ao mercado. Contudo, essa busca incessante por audiência levanta questões éticas, alertando para os riscos do sensacionalismo e do moralismo excessivo, que podem comprometer a integridade jornalística. Apesar do alto engajamento, deve haver limites éticos, como previsto pelo Código de Ética do Jornalista. O dilema entre publicar ou não determinadas informações, especialmente quando envolvem vidas e reputações. É uma questão recorrente para jornalistas inseridos nesse cenário. Dessa forma, o jornalismo de entretenimento se consolida como uma força midiática influente, mesclando informação e espetáculo.
Entretanto, o desafio ético permanece. Até que ponto a busca por audiência pode comprometer os princípios do jornalismo responsável?